Certamente, se vocês estão acompanhando a comunidade, vocês estão ligados que The Coffin é um jogo bastante intrigante que possui uma série de coisas que são constantemente discutidas na comunidade, não podia ser em outro canto. Porém, uma coisa que é um consenso geral é que ele aborda coisas que são bem reflexivas e que até mesmo são desconfortantes para algumas pessoas, ou até mesmo vistas como uma repulsa por outras. Porém, uma coisa que não dá pra negar, e que é até um fato geral, é que os mods desse jogo acabam, de certo modo, apimentando ele. Não porque deixam mais pesado, mais quente, ou seja lá o que, mas sim porque eles acabam melhorando a lore original ou explicando coisas que até mesmo a Nenley não conseguiria explicar. Isso se a gente não descartar a ideia de que a Nenley teria um suposto envolvimento nos mods que eles são feitos. Eu não vou abordar tudo aqui porque basicamente aqui eu trarei a parte final do mod da Rainy com o Andrew. Não a parte necessariamente final, porque falta uma série de pedaços, porém eu vou trazer aqui o final do capítulo. E depois trarei curiosidades, detalhes e coisas que eu tirei propositalmente. E vai ser sobre isso que eu falarei. E bom, eu sou o Gilsonix em Winchester e vamos lá. Bom, deixa claro que esse aqui não vai ser o último vídeo sobre esse caso, justamente porque tem uma série de coisas que eu não citei, porque como eu falei, essa pseudo-novela é uma pseudo-novela. Então não adianta eu literalmente abordar tudo o que é mostrado no capítulo de 6 horas, justamente porque se eu for abordar 6 horas de uma vez só, vai dar uma live de 1 hora e você não vai entender nada como eu já abordei. Então a melhor forma de eu fazer é eu resumir tudo, indo montando as coisas fragmento por fragmento de forma que fique coerente a história. Dito isso e explicado, deixo claro que mais uma vez, esse vídeo tá tomando Shadowban porque o YouTube não gosta de ver verdade, mas se eu tivesse fazendo vídeo rebolando aqui, ele tancaria. Bom, dito isso, vamos justamente abordar o que aconteceu nesse capítulo e por que essa parte final ela é bem intrigante e bem coerente com o jogo. Primeiramente, eu deixo claro que essa parte final, ela é bastante coerente porque ela ocorre justamente após o churrascamento do Zolgas com a loirinha, que foi aquela colher que ele acabou pegando. Bom, depois que rola aquele momento em que ele tenta chantagear ali o Andrew pra que o Andrew não churrasque ele, acaba que eles são churrascados, ou melhor dizendo, ocorre exatamente como acontece no jogo. Chega lá o diabo, né, eles dão a alma deles para o diabo, e então eles acabam churrascando os pais da sua respectiva maneira. E aí rola aquela parada intrigante e interessante e pontual que eu falei pra vocês, que no caso é que ao invés deles comerem os pais, ou melhor, a loirinha e o Zolgas, não, aqui na verdade o que eles fazem é meramente pegar, escrever uma carta e alegar que eles cometeram auto-kill, ou seja, eles se auto-mandaram pro Vasco. Isso é algo que ficou bem coerente porque entra uma parada interessante. Diferente no jogo original, onde a Nenley e o Andrew são dois degenerados, aqui a Rainy e o Andrew são dois degenerados, porém eles são degenerados que não são canibais. Isso é uma parada curiosa e uma parada que faz um certo sentido. Tanto que eu até mesmo vi uma galera debatendo no Reddit falando que isso aqui não fazia sentido, mas faz. Aí até o debate que argumentaram foi: ah, mas por que eles cometeram canibalismo lá no primeiro capítulo, né? Simples, porque lá foi uma situação de escassez. Não que isso seja defensável em nenhum canto, até porque é até perigoso, tu pode pegar uma doença priônica aí fazendo isso. Porém, eles fizeram. Aqui não. Aqui justamente eles não fazem isso. Isso aqui tá coerente, não com a lore, mas com o sentido e o contexto. Por quê? Porque lá no capítulo anterior a gente entende a Ashley fazer esse tipo de coisa. Porque a Ashley, isso aqui é uma coisa muito boa que eu não vi ninguém pontuando, mas eu vou pontuar. Como eu já abordei e já foi mostrado aqui, o motivo da Ashley falar de forma engraçada e realmente ser quase impossível traduzir o que ela fala, porque quem manja de inglês sabe que quando uma pessoa em inglês usa algum termo antigo você não entende, né? O motivo da gente não entender o que a Ashley fala de vez em quando é porque a Ashley utiliza palavras arcaicas, palavras que não existem mais no vocabulário padrão americano e que muitas vezes nem sequer existem no vocabulário padrão de um inglês americano, de um inglês britânico. Porém, eis a graça. A Ashley, ela também acabou, de certo modo, herdando traços pagãos. Isso é uma coisa que a gente percebe. E qual é a graça? Normalmente, em culturas pagãs, é comum que ocorra canibalismo. Tanto que essa é a fama, né? Povos pagãos ter aquele negócio lá de ficar cultuando os deuses e ficar comendo carne de ser humano. Pois é, isso é uma coisa que a gente sabe. É meio que um meme geral. Então, só que aqui tá. Nesse caso aqui, a gente justamente é apresentado um cenário em que a Ashley não tá presente. A Ashley é o ser emocional, que faz as coisas na emoção, que toma decisões na emoção e que mela os planos por pura emoção. Só que aqui nós estamos lidando, é válido pontuar, com o Andrew e a Rainy, duas pessoas racionais, e nesse caso toda a arquitetação desse plano foi algo bem idealizada por eles, e nós justamente conseguimos ver com firmeza nessa parte. E isso aqui é muito bom pontuar, porque isso aqui vai justamente explicar o que vai acontecer posteriormente, justamente porque após eles fazerem esse lance de dar aula do leque pro diabo e churrascar o leque de forma direta e deixar ali a respectiva carta, eles justamente tem uma série de conversas que isso vai ser importante, porque vai se montar com o que eles vão falar depois, porque vale lembrar que é pseudo-novela, então eles acabam subindo para o quarto, rola ali uma conversa entre eles e eles resolvem dormir. Afinal, eles acabaram de fazer uma série de coisas que não é bem-vinda ou apresentável em muitos canais de televisão. Então, eles meramente vão lá, começam a querer dormir, e então o Andrew começa a querer dar uma de mulher confusa. Ele basicamente chega e começa a alegar que ele não tá sentindo tanto sono, ele até mesmo cogita dar uma leve tragada ali, sabe, porque realmente não é fácil pra ninguém, tipo, pegar no sono, tipo, o dia foi horrível, né, realmente trabalhar muito, né, CLT é foda, né? Bom, daí ele acaba tentando dormir, ela começa a zoar com ele, né, fazer aquela zoeira bem típica, o mod original que a Ashley fazia com o Andrew, porém de forma racional. Então, conforme ali eles começam a dormir, aqui rola justamente a parada-chave. Nesse momento, pode rolar 2 finais, e isso aqui é muito interessante. Dependendo da escolha que você já fez anteriormente, você pode ver algum final aqui diferente. Deixa claro que eu vou falar aqui dos 2 finais prosseguintes, e justamente eu vou explicar como cada um deles são importantes e como cada um deles se orientam e seguem o seu percurso. Bom, justamente nesse momento eles acabam dormindo e eis a graça. No jogo original, aqui seria o momento onde rolaria aquela visão lá do Andrew e da Ashley brincando de médico. Tá, esse seria o conceito do jogo original. Aqui, os caras foram muito além e conseguiram criar algo novo que é muito intrigante, porque eles criaram uma dupla face aqui. Aqui, você pode experimentar a proeza e a certeza de ter já, nesse andar, 2
duas coisas diferentes. E eis a graça, eis o que eles adicionaram de diferente. Após você justamente dormir, você controla a Rainy enquanto ela anda pelo Nordeste, quer dizer, pelo inferno. Então, conforme ela vai andando pelo réu, ela justamente começa a olhar uma série de coisas e passar por uma série de puzzles que, mais uma vez, eu elogio. Os puzzles aqui, eles não estão tão enrolativos quanto no jogo. Isso é algo que eu já havia criticado outrora. Ou os puzzles estavam muito fáceis ou eles estavam muito confusos. Isso é algo que eu já havia abordado pra vocês e até mesmo a própria Ninley chegou a reconhecer. Aqui, principalmente nessa parte final, os puzzles não estão tão chatos. Do contrário, eles estão até bem coerentes. E nessa, deles estarem coerentes, justamente a Rainy vai andando pelos corredores. Até que em um certo momento ela encontra um corredor que tem um monte de nordestino, quer dizer, de almas, né, vagando pelos cantos. Então ela começa a transitar, a interagir com as almas. Porém, eu não vou focar aqui nas almas, nem mesmo na alma cor de pisca que aparece ali, porque isso aqui não afeta o Grêmio, serve apenas como uma curiosidade. Porque aí você pode argumentar que são almas boas, almas mais. Isso aqui é algo que agora não é importante porque vai apenas distrair o leitor, no caso você ou o visualizador, não importa muito. O ponto é, justamente, após ela ver isso, ela justamente tem a opção de entrar em uma sala. Nessa sala que ela justamente vai entrar, a gente vê uns fur. Caramba, é mesmo? Nessa sala tem os leque em quadro, e eles são leque com chifre, ou é com orelha? Pô, furry, mano, o ponto é isso. O ponto é, ela entra nessa sala, então, após ela entrar justamente nessa sala, a gente justamente vê que essa sala tem dois caminhos. E após você escolher um, em tese, você não pode ir pro outro e vice-versa. Por quê? Pra você entrar nessas salas, você tem que acertar um puzzle, né? Tem ali um pequeno puzzle em cima da mesa, e dependendo do negócio que você escolha, uma porta vai se abrir. E tá, você pode entrar na porta esquerda ou na porta direita. Se você entrar na porta esquerda, ocorre uma coisa que eu irei falar depois, mas vamos falar aqui na porta direita, porque, convenhamos, ela é a porta errada, dependendo da pessoa ou do sentido que você esteja querendo abordar. Caso você entre pela porta da direita, você justamente vai entrar em algo que vai ser crucial pro que vai acontecer depois, que é justamente a porta em que a Rainy, ela entra e então ela começa ali a ver uma série de quadros. Isso aqui tá bem coerente com o jogo original. Por quê? Em determinado momento no jogo original, a Ashley acaba dormindo, entrando numa sala com vários quadros, né? E nesses vários quadros ela acaba vendo o rosto da Julia e dos pais, né? Enfim. E dependendo dos quadros que você inverta, isso acaba de certa forma dando, né? E gerando o fato dela brincar de médico ou ter a visão de brincar de médico com o Andrew. Isso no jogo original. Aqui rola justamente uma parada bem similar, ou até, de certo modo, quase similar. Que é justamente o seguinte. Ao ela entrar nessa porta, a gente justamente vê que não é a Ashley. Do contrário, a Ashley não é citada aí. A Ashley foi esquecida dentro do próprio jogo. E ela não fez falta, tanto que você mesmo nem lembrou que era ela. Eu tenho certeza que você viu ali a pessoa rosa e você pensou no Douglas, porque a Ashley, ela é uma personagem esquecível. E isso é uma dura e trágica realidade. A Ashley é uma personagem esquecível, tanto na comunidade quanto no próprio jogo. E isso aqui é algo que eu vou até abordar no futuro, porque isso aqui é algo que é muito intrigante e muito drástico, tá ligado? Mas prosseguindo, nessa, ela justamente vê ali os quadros, e nessa porta ela se refere ao amor que o Andrew tinha pelo próprio pai, né? Amor no sentido de ternura, né? Pô, obviamente, ele não pensava no pai, né? No Douglas, no caso. Aí, ela justamente vê esses quadros e ela começa a alterar eles para que, ao invés de ter o rosto do Douglas como o matriarca, o cara que tratava bem o seu irmão, o herói nacional, Based de Red Pill, ela justamente começa a alterar o rosto para o rosto dela. E isso aqui é muito interessante porque tem um dos quadros que mostra, por exemplo, ela como uma mãe cansada cuidando dos filhos. Esse quadro aqui é muito intrigante porque isso aqui acaba revelando uma coisa que tá coerente no jogo, por exemplo. No próprio jogo original, é demonstrado que a Rainy, ela de fato foi uma moleca que engravidou cedo e que acabou dando muito amor para os seus filhos. E nesse mod até um pouco mais. E isso é algo que tá bem coerente com o jogo e com esse mod, como ele foi feito, ficou perfeito. Ouso dizer que isso aqui tá bem fiel ao que o jogo queria entregar. Isso aqui ficou realmente muito bacana. Então, depois ela mudar todos esses quadros, nessa porta, quando ela acorda, basicamente, ela acorda, tranquila, de boa, como que não quer nada. Ela logo começa a se desesperar porque ela não vê o Andrew. Essa parte aqui eu confesso que eu fiquei até um pouco assustado, porque, tipo, vai rolar alguma coisa? O Hitman vai perseguir eles? Realmente, seria foda perseguir, né, por um cara careca que vai querer assassinar os outros. O ponto não é isso. O ponto é, ela começa a se desesperar tanto que em certo momento ela vai lá e grita, né, chamando o Andrew, né, de forma agressiva. Então o Andrew chega, né, desesperado, por ela estar gritando. Ela começa a falar que, pô, você sumiu, o que aconteceu com você? Então ele fala que simplesmente ele não tava conseguindo dormir. Isso aqui é muito intrigante, porque após essa cena aqui, rola essa exata nuance. Em tese, o Andrew não recebeu uma visão. Justamente porque, ao entrar na porta direita, a visão só acontece pra Rainy. Porém, não é só a visão que é afetada, e é isso que é interessante, e é isso que é tão intrigante de certa forma. Por quê? A Rainy, ela foi a única que recebeu a visão, certo? Até aí você já entendeu, ela foi a única portadora da visão. Tá, e além dela ser a única pessoa que recebeu a visão, ela também é a única pessoa que de fato teve uma interação e, de certo modo, conseguiu mudar uma única perspectiva da sua vida, que no caso é a perspectiva de como o Andrew via ela. Nessa visão e nesse quadro, você justamente via ali a Rainy, né, o Andrew e o Douglas, né? O Douglas, ele é o rosa e não a Ashley, isso que é interessante. E tá, essa porta, ela é representada e é explicada por esse quadro. Justamente nós vemos ali que essa porta representa uma boa relação com a Rainy e o Andrew. E justamente isso vai ser explicado. Aí, após eles acordarem, né, nesse período, eles vão lá para o estacionamento, né? Então eles começam a planejar em planos de certa forma, se livrar ali do que ainda restava do Douglas e da loira. Bom, aí você vai me perguntar, Gilson, mas não foi abordado e não foi dito que eles não jogam o corpo dos leques no mar ou no rio? Sim, eles não jogam. Na verdade, eles fazem algo um pouco diferente. Eles justamente vão lá, pegam o carro e eles pegam somente a aliança que estava no dedo da loirinha e no dedo do Douglas. Eles pegam a aliança deles, então eles pegam o carro, rola ali mais uma telenovela foda, em que eles começam a falar uma série de coisas que vai ser relevante, porém, mais uma vez, não agora. Eles justamente vão, param ali numa daquelas barricadas que tem em todo canto no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou não importa. Eles justamente vão lá e eles jogam as alianças, né? Isso aqui tá bem coerente com o jogo, só que no jogo eles jogavam ali crânios, né? É foda. Realmente, eu espero que a Leca ali não seja ucraniana, né? Porque senão ela vai ter um traumatismo ucraniano, né?
essa piada não ficou foda, não, mas vamos lá. O ponto é o seguinte, o ponto é, nesse exato momento em que rola esse incidente, ela vai lá, ele joga um crânio, e aqui nós vemos justamente aquele ponto que tem tudo a ver com aquela visão. Aqui nós vemos uma relação amigável entre o Andrew e a Rainy. A Rainy, de fato, começa a elogiar o Andrew, falando que ele é legal, e vai lembrar que tudo isso está acontecendo porque você entrou naquela porta. Aquela porta gerou esse final, em que a relação do Andrew e da Rainy é amistosa. E, justamente por ela ser amistosa, o Andrew começa a elogiar ela, falando que ela é uma mãe incrível, falando que ela é uma das melhores pessoas, e dando aquela série de ironias, né? Aquelas palpitagens, aquelas alfinetadas que eles dão uns nos outros. Isso aqui é uma parada que ficou bem coerente, e não só ficou coerente com o mod em si, mas tem pitadas de coisas que são coerentes no jogo original. Isso aqui eu ouço dizer que foi uma tacada de mestre, e não só isso, mas que mostra que os caras que escreveram isso aqui realmente quiseram fazer algo bem escrito. E não só isso, mas fizeram até mesmo um sarcasmo legal e diferenciado pra cada um deles. Porque, beleza, o Andrew naturalmente é meio sarcástico, é meio intrigante. Porém, a Rainy é bem intrigante e bem sarcástica. Bom, e em tese, né, após gerar esse evento aqui, eles justamente vão lá, partem pro carro, mas não sem antes, né, o Andrew continuar consumindo a sua tragada, né, o seu cigarette, se assim podemos dizer, e nessa dele ficar consumindo seu cigarette, rola uma parada interessante. A Rainy não surta por ele estar fumando um cigarette. Do contrário, ela até mesmo julga, critica ele de uma forma sarcástica. Diferente da Rainy, ou melhor, diferente da Ashley, que, pô, já tinha até esquecido o nome dela, é foda, que ficava o tempo todo falando o seguinte: se você continuar consumindo isso, você vai virar beta e afins. Beleza. E aqui já entra uma parada que dá pra destacar mais uma vez a Rainy e mostrar como ela de fato foi bem construída nesse mod. Então rola ali o lance do Andrew tá com aquele olho na mão, né, realmente o cara tá com o Brasil na mão, e nessa, né, dele tá com esse negócio na mão, beleza, eles entram no carro, rola uma série de diálogos e fim do capítulo. Esse é o capítulo, mais uma vez, se você tivesse entrado justamente somente pela porta ali relacionada à porta da direita. Porém, caso você entre na porta da esquerda, rola justamente esse evento, né? Só que com algumas diferenças. De fato, vai ter uma sala em que vai ter um monte de quadros. Porém, presta atenção na sala do começo da porta. Na sala do começo da porta, nós justamente vemos ali um quadro menor, né? Justamente porque só aborda duas pessoas, em que nós temos ali a Rainy, obviamente com chifre, né? Realmente eu acho que esse chifre é porque ela foi chifrada, né? Pelo Douglas, realmente é foda. E não só esse quadro dela com chifre, mas também mostra o Andrew. Note aqui, diferente do quadro ao lado, em que mostra o Andrew e a Rainy tendo uma relação amistosa e odiando o Douglas, aqui mostra eles tendo uma relação ternurosa, se assim podemos dizer. E a porta, justamente quando você abre e olha ela, você vê que ela tem um símbolo meio Suguma. Pois é, mas aí que tá. Você entra na porta, lá vai ter vários quadros que você vai poder virar, e nesses quadros nós justamente vemos ali o Douglas como parte paterna, e nós temos que justamente mudar a figura pra Rainy. Porém, uma parada interessante, que isso aqui é inclusive pontuável, né? Num dos últimos quadros, nós justamente vemos a Julia, né? Provando que a Rainy de fato quer tampar até mesmo o lugar da Julia, até porque já tampou. Convenhamos, não é difícil tancar o lugar da Julia. Até uma francesa tampa o lugar da Julia. Na real, até uma porta tampa o lugar da Julia. Na real, até uma lata de Nescau com duas esponjas dentro tampa o lugar da Julia. A Julia realmente não faz falta, isso que é foda. E aí tá, ela justamente consegue fazer isso, e nesse momento que ela troca o lugar, né, de todo mundo e fica somente ela e o Andrew, ela justamente acorda, e eis a graça. É nesse momento em que a visão aparece para os dois. Note que aqui esse é o segundo final. E note que a visão pros dois, em que os dois brincam de médico, só aparece nessa porta da esquerda, né? Se você escolher da direita, somente a Rainy vê a visão. Aqui, se você escolher essa, os dois vê a visão. Então, após os dois verem essa visão, eles começam a ficar encucados. Primeiro que o Andrew começa a ficar tiltado, com vergonha, com receio, e a Rainy fica fazendo uma série de ironias. A Rainy fica alegando que isso, de certa forma, é algo complexo, algo inexplicável, e os dois ficam nesse diálogo racional que, mais uma vez, telenovela, porém, com pequenas pitadas que vão ser citadas posteriormente. E nessa deles ficarem nessa de disse-me-disse, rola justamente a parada mais importante, que é que justamente eles não perdem tanto tempo, eles se levantam, eles ficam com essa intrigação de acreditando que essa visão seria falsa, até porque eles haviam trapaceado para obter uma visão. Isso também tá coerente com o jogo original, porque justamente no jogo original rola uma cena bem similar em que o Andrew cogita: pô, essa vision certamente é falsa, porque era pra você receber somente uma vision, não era pra mim ver junto. Tipo, isso é invenção do governo pra vender imposto. Porém, né, aqui tá bem coerente e ficou interessante porque são dois finais. Tá, porém, não é somente na visão que essa porta muda. Na verdade, essa porta muda justamente no que vai acontecer depois, porque justamente após isso eles vão correndo até o Douglas e a loirinha que estão desvividos, eles vão lá, pegam as alianças, pegam um carro e vão embora. E nessa deles ir embora, justamente eles vão lá, né, naquele mesmo lugar onde eles iam jogar as alianças no rio, né? Então, eles vão lá, jogam a aliança no rio. Porém, aqui, nós vemos uma parada diferente. Lembram que anteriormente o Andrew tava sendo amigável com a mãe, tava agindo de boa. Aqui, ele já tá agindo com uma desenvoltura mais profunda. Ele já tá desenrolando melhor com ela, ele já tá falando melhor com ela. Ele já tá, tipo, sendo mais ternurioso com ela. Ele já tá, tipo, pô, você é realmente uma pessoa incrível. Você é realmente a única pessoa que eu quero ficar junto. Você é realmente a única pessoa que se importa comigo. E ele fala isso não de uma forma gadosa, mas sim de uma forma sarcástica, com alfinetada. E ela revida de uma forma sarcástica e alfinetada. Não só revida dessa forma e com essas alfinetadas, como justamente isso é aprofundado, justamente porque nós vemos a continuação do diálogo entre eles, em que eles justamente ficam nessa farpa, nessa troca, nesse intruso, e o principal, eles acabam se abraçando de uma forma muito profunda e fica naquele disse-me-disse, do tipo, mano, será que aconteceu? Será que aquela visão vai se concretizar? E eles ficam nesse disse-me-disse. Isso aqui também tá coerente com o jogo original, porque no jogo original, quando rola essa cena, fica ali um disse-me-disse. Pô, aquela visão será que é real? O que é isso? O que nós estamos sentindo? Porém, aqui tem uma coerência a mais, justamente porque nesse mod foi abordado o passado da Rainy. No passado da Rainy, ela, na época de
escola havia sentindo-se desfragmentada. Porém, aquele desfragmentamento, que eu até mesmo cheguei a mostrar, ele agora dá pra ser explicado. Aquela imagem dela se desfragmentando não é referente à época de escola. Na época, ela não tava se sentindo fragmentada ali. Até porque ela só ia ter um erro com 17 anos. Isso é o dia a dia mais normal de um brasileiro médio e isso é triste. É a realidade isso aí. Eu vou falar, mas o ponto é o seguinte, não é isso. Na verdade, ela tava de boa, só tava preocupada porque ela tem um erro com 17 anos com beta. Só essa era a preocupação dela. Aquela desfragmentação tem a ver com o presente. É nela, no presente. E olha só, essa desfragmentação agora faz sentido. Ela agora, né, se vê como uma Leca com ali seus 30, 40 anos, afins, que tá nessa de, seguinte, meu marido, ele me trocou por uma loira, realmente, se for ucraniana é foda. Além de ele ter me trocado por uma loira possivelmente ucraniana, e exatamente eleitor de um certo partido, ele ainda por cima não pagou pensão para o meu irro, e nem para outra que eventualmente foi embora. E além disso, eu fiquei trancada em um quarto, né, com meu irro por um bom tempo, a gente churrascou e gomeou uma pessoa, ou seja, só isso já é um bom motivo para desfragmentação. Eles passaram por desnutrição, eles fugiram de um assassino, né, vale lembrar isso aí. Além deles fugirem de um assassino, ele justamente, ela, ou melhor dizendo, viu a namorada do irro dela ter uma visão meio conturbada dela, e além disso, eles foram pra casa dos Douglas, viram que ele de fato trocou ela por uma loira, né, viram de cabo a rabo. Ela tá vendo a visão, ou melhor, tá presenciando que ela e o Andrew justamente churrascaram o ex-marido dela, no caso, o Douglas, nesse cenário, junto com a loira, e não só isso, mas ela tá tendo a percepção de que ela e o próprio irro estão tendo um caso. Ela e o Andrew estão se aproximando, mas de acordo com essa visão, ou melhor, de acordo com essa porta e seguindo esse final que você escolheu, estão se aproximando e eventualmente terão um caso. É esse cenário que causou desfragmentação. E, apesar de ter sido um pouco no passado, numa época em que ela somente tinha um certo lapso, não era algo tão profundo, agora a desfragmentação faz ainda mais sentido. Ou seja, a Raine se vê de uma forma e com a mente desfragmentada. A mente dela está desfragmentada não por causa das dores e afins, mas sim porque é muita coisa que ela mesma não consegue processar e não consegue explicar. E isso é bem interessante porque isso aqui tem tudo a ver com a abordagem do jogo e a questão de codependência. Ou seja, basicamente eu posso dizer que esse jogo ele tem múltiplos finais, e não só ele tem múltiplos finais, mas tem outros finaizinhos que acontecem no começo, né? E detalhes que mudam a história e afetam o game, porém eu não abordaria aqui porque isso aí é questão pra outro vídeo, no caso. Porém, eis a graça, como vocês puderam ver, justamente aqui nós vemos que a mente da Raine se encontra nesse exato momento desfragmentada porque ela não consegue entender o que ela tá sentindo. E não só ela não consegue entender o que ela tá sentindo, como, se você parar pra pensar, não era nem pra ela tá sentindo o que ela tá sentindo. Ouso dizer que esse aqui é um dos melhores mods que eu já vi até então, porque ele não só cria um cenário novo e, de certa forma, faz alterações minúsculas na história, adicionando novos personagens, mas ele, de fato, adiciona coisas e detalhes totalmente novos. Isso aqui é algo que eu achei bem impressionante e ouso dizer, esse aqui é um dos mods mais bem definidos e deixo claro que em breve eu trarei detalhes tintim por tintim que eu deixei porque foram desfragmentados dentro da própria história.